Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Eu quero glorificar a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de poder falar de sua amor e da sua bondade. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Vivaldo. O ano passado tentou, mas não deu certo, mas que bom que esse ano deu certo. Eu já estava com saudade do Senhor. E eu fico feliz, porque desde a outra igreja, o pastor Vivaldo sempre convida a gente para pregar. E é uma bênção, irmãos. Toda igreja que o pastor Vivaldo dirige é avivada assim, isso é bom. É bênção de Deus. Deus abençoe essa juventude. Hoje eu estou a caráter. Nos 45 do segundo tempo eu vesti o uniforme. Está valendo, estou em campo ainda. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Deus abençoe minha esposa que está ali, meu filho também que está ali, e meu irmão. Enfim, que Deus abençoe a todos de uma maneira especial, aos líderes, aos obreiros que estão à minha retaguarda. Enfim, Deus abençoe a todos. Pregar depois de Rafael David é que fica difícil, Mas a mesma pólvora que faz bala de 22 faz de 12, não é? Então a mesma pólvora, o mesmo espírito que usou aquela potência vai usar esse rapazinho aqui também, em nome de Jesus. Rafael é um amigo, é um mestre, Isso é incontestável, é uma bênção de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 21, diz assim: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Se assente adorando a Jesus. Irmãos, estamos diante de um tema: posicionamento. E nunca se houve uma necessidade em caráter de emergência tão grande de um posicionamento da igreja, igual nos dias de hoje, que o inferno, o inimigo está atacando a igreja, as famílias, os casamentos, as crianças e os jovens com todas as armas. Porém, eu quero crer que diante de um posicionamento da igreja, toda arma forjada, preparada contra nós, não prosperará, não prevalecerá, em nome de Jesus. Para mim falar um pouco aqui de posicionamento, eu achei interessante quando o pastor Vivaldo leu esse mesmo texto. Ele nem imaginava que eu ia pregar aqui. Porém, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o posicionamento de um profeta em tempos difíceis, que também levou outras pessoas a se posicionarem. O meu posicionamento, o seu posicionamento, pode fazer com que outras pessoas se posicionem. E os dias eram maus perante os olhos de Deus, porque o povo abandona Deus. Desde que os reinos se dividiram, quando o profeta Aías rasgou aquele vestido em 12 pedaços, entregou 10 a Jeroboão, dizendo que ele reinaria sobre 10 tribos.
E foi dividido então os reinos, como Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, que é a capital Samaria. Reino do Sul, Judá, a capital Jerusalém. Deus permite uma divisão. Deus jamais, pastor Vivaldo, vai permitir uma rebelião. Porém, uma divisão Deus permite. Rebelde, a terra logo abre, engole como engoliu Corá, Datã e Abirão. Uma vez que alguém se rebelia, o futuro dele já está traçado por ruína. Deus não tem negócio com rebelde, mas Deus permite algumas divisões. Se a gente pegar a história do Campo do Guará, a gente vai ver que houve uma divisão lá atrás. Deus permite algumas divisões. Só que o que me chama a atenção é que o reino se divide, mas a parte que se dividiu não presta mais nunca, até o momento em que Cristo vem e muda a história, aparecendo para a mulher samaritana e pregando e enviando ela para pregar. Então a coisa muda, mas até então, quando o reino se divide, a Bíblia diz que todos os reis do norte, todos, sem exceção, não houve nenhum rei do norte, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tinha entre esses reis Manassés, que para mim foi um dos mais ímpios da história, e tinha também dentre esses reis Acabe, que é o rei da época. Acabe, além de ele ser um rei que fez mal aos olhos do Senhor, ele se casou com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, e a mesma era sacerdotisa de Baal. Ela fazia cultos de rituais macabros diante de Baal e de Ázera. Cultos onde a prostituição era explícita, onde tudo que não prestava, tudo que era imoral, era explícito diante de Baal e Ázera, dizendo eles que fazendo aquela espécie de culto, Baal, segundo eles, era o deus da chuva, e Ázera, o deus da fertilidade. Fazendo eles culto a Baal e Ázera, Deus mandava chuva e a terra seria fértil. Assim eles acreditavam. Mas de repente, o cenário é caótico. Por quê? Porque além do rei ser ímpio, além da esposa do rei ser ímpia, além dos cultos que eles prestavam a Baal, o povo de Deus também passou a seguir aquele líder corrupto, aquele líder que se dobrava diante de entidades satânicas, que não adorava a Deus. E a Bíblia já diz que como é o sacerdote é o povo. Embora Acabe não era sacerdote, mas era rei. E como rei ele governava, e o povo estava à cara de Acabe. Um povo pecaminoso, um povo idólatra, um povo que começou a cometer atrocidades. E de repente a Bíblia Sagrada diz que Elias se apresenta, e me chama a atenção a expressão dele. Ele aparece do nada e diz: vive o Senhor, cuja a presença perante ele eu estou. Ou seja, ele foi cheio do Espírito Santo. O cenário é de miséria, o cenário é de pecado, o cenário é de destruição, e Elias é cheio do Espírito Santo. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele vem para profetizar. Só que me chama a atenção algo. Por quê? Ele não profetiza que o céu se abra, ele profetiza que o céu se feche. Geralmente todo profeta quer, o desejo do profeta, do pregador, é que o céu se abra, não é verdade? O desejo do cantor é cantar e o céu se abrir. O desejo da mocidade é louvar e o céu se abrir. O desejo nosso para um congresso é que o céu se abra, e é uma coisa de Deus o céu se abrir.
Só que o Deus que abre também fecha. 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 13. Se eu fechar os céus, de forma que não haja chuva, ou enviar a peste sobre a face da terra, ou o gafanhoto, para comer ali, para devorar a lavoura. Aí ele dá um antídoto: se o meu povo, no versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o Deus que abre o céu, ele também fecha o céu. Ele se apresenta a uma das igrejas e diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas também fecha e ninguém abre. Então entenda, aleluia, o Deus que abre também fecha. E Deus levanta profetas para abrir, mas também levanta profetas para fechar. Deus disse a Jeremias: eu te chamei para edificar, mas eu também te chamei para derrubar. Então Elias é cheio do Espírito Santo e ele chega: vive o Senhor, cuja presença eu estou, diante da face dele eu estou cheio do Espírito Santo. É isso que ele queria dizer, aleluia, que a partir de agora não haverá chuva nem orvalho, senão segundo minha palavra. Ou seja, o que ele estava dizendo: enquanto eu não voltar aqui para profetizar de novo, aleluia, a única voz que vocês vão ouvir declarar que vai voltar a chover, e vai voltar a chover, é a minha. Caso contrário, não vai cair um pingo de água sobre a face da terra. E Deus então fecha o céu. Ele estava na presença de Deus. Ele poderia profetizar um céu aberto, mas ele profetiza um céu fechado. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus fala com ele: levanta-te, sai daí e vai para o ribeiro de Querite e fique ali, que eu ordenei aos corvos que te sustentem. E ele sai dali e vai. Ele profetiza, mesmo cheio do Espírito Santo, que o céu se feche. Por que isso, pregador? Porque Deus não vai abrir o céu diante de um povo corrompido, diante de um povo prostrado ao pecado, diante de um povo que virou as costas para ele, diante de um povo que vive uma vida de mentira, de adultério, de impureza, de idolatria. Não, Deus não abre o céu para um povo que quer viver de qualquer jeito. Mas quando o povo se posiciona, abandona o pecado, se arrepende de tudo que é errado, aí sim ele abre o céu. Mas caso contrário, o céu permanecerá fechado. Aleluia. Mas era da vontade de Deus dar uma punição no povo. Então Elias agora vai para o ribeiro de Querite, e lá surge ali, eu acho que foi dali que tiraram a ideia de fazer um hambúrguer dos corvos, porque os corvos traziam pela manhã pão e carne, e pela tarde pão e carne, e ele bebia ali do ribeiro de Querite. E o tempo vai passando, um ano sem chuva, as lavouras obviamente todas secaram, a coisa estreitou, o ribeiro começa a secar também, o pão fica escasso, o trigo fica escasso, a plantação fica escassa. Na verdade eu quero crer que ela chegou a acabar. Eu morei 2 anos em Acreúna de Goiás, está ali minha esposa que não deixa eu mentir. Nessa época de setembro para outubro, é uma época que já está muito tempo sem chover. Aí os fazendeiros mandavam pedido para a igreja: peça para a igreja orar por nós, porque se não chover, nós vamos perder as lavouras inteiras pela seca. Então se passa 6 meses sem chover, as lavouras já começam a se perder. Imagine 3 anos sem chover, todas as lavouras se perderam. Detalhe, não foi avisado, Elias chegou de surpresa. Nos dias de José, pelo menos ele avisou: olha, vai vir um tempo de bonança, mas vai vir um tempo de escassez. E Faraó do Egito se preparou, mas aqui não houve preparo. Foi de repente, Elias chega, o céu se fecha, a coisa é estreita, e ele fica lá no ribeiro se alimentando de pão e carne pela manhã, que os corvos traziam, pão e carne pela tarde, que os corvos traziam, bebendo da água do ribeiro, até que o ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, Deus fala com Elias: levanta-te e vai até Sarepta,
porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Aleluia. Oh glória. E não era viúva de general da marinha, viúva de general do exército, né? Viúva de funcionário público, não. Era uma viúva quebrada, que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um bolo para ela, para o filho, e morrer. Pense, aí tem gente, um dia desse alguém disse assim: pregador Gabriel, deve ser legal demais, né? Ser pregador, ficar voando de avião para lá e para cá, ficar indo de hotel em hotel, de cidade em cidade, conhecendo pessoas diferentes. Eu falei, cara, aleluia, aos olhos de quem está de fora, isso é tão legal, mas se você entrar para dentro da realidade, você vai ver que a gente não faz isso porque a gente quer, a gente faz isso porque a chamada arde, mas só Deus sabe o que nós passamos. Por quê? Porque é legal viver de cidade em cidade para quem não ama a esposa, ou pelo menos para quem não respeita a esposa. Aí é legal sair por aí de cidade em cidade. Aí é legal para quem não honra a família, para quem não honra a Deus, para quem vive uma vida de adultério, igual tem um monte por aí. Infelizmente isso desonra a classe dos pregadores. O que tem de pregador que aonde vai pega um, aonde vai fica com outra. Mas eu ainda creio que Jesus tem pessoas sérias, que não se vende, que não se corrompe. Louvado seja Deus. Mas infelizmente essa é a realidade do mundo, de muitos. Quando a minha esposa me liga com minha filha chorando: papai, eu estou com saudade, e você está a não sei quantos mil quilômetros de casa. Uma vez eu arrumando a mala para ir pregar, minha filhinha pequenininha entrou dentro da mala. De vez em quando meu filhinho me manda, e ele aprendeu a mandar áudio agora. Ontem eu estava lá no Piauí, ele mandou uns áudios: papai, o senhor não vem não? Vem logo, papai, eu estou com saudade. Irmão, isso é mesmo que uma facada no peito. Dói a saudade, você deixar os filhos em casa, a família em casa. Aí eu chego, minha esposa, ela é muito generosa comigo. Ela fala: nossa amor, você está perdendo os momentos mais interessantes dos nossos filhos. Dá vontade de falar: cala a boca. Existe uma diferença do artista de púlpito e do profeta, do famoso para o profeta, de quem se vende para quem não se corrompe. E a vida de quem não se corrompe geralmente é alimentado por corvo, geralmente é alimentado por viúva pobre, e geralmente é debaixo de perseguição, calúnias, querem nos matar de todo jeito. E assim foi com Elias, os corvos sustentando. Agora o ribeiro seca, Deus manda ele sair e ele obedece. Sabe por quê? Quando o ribeiro seca, não adianta cavar poço. Se secou, entenda a voz de Deus e saia. Isso é uma palavra até para jovem, porque tem jovem que a moça lá já está noivo de outro, já está quase casando, e ele ainda está lá orando: Deus, traz ela de volta. Se o ribeiro secou, não cave poço não, meu filho. Deus tem coisa melhor para você lá na frente. Aquilo que é seu vai vir, vai chegar, e o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Olha para minha esposa ali: eu consegui casar, você vai conseguir também. Aleluia. Oh glória. Mas isso é sério. Aí Elias vai, pense comigo, Elias profetiza, o céu se fecha, né? A palavra de Deus se cumpre. Deus fala para ele: levanta e vai para o ribeiro. Ele vai. Quando ele se estabiliza no ribeiro, Deus diz: levanta de novo e vai. E ele vai. Agora eu acho incrível, toda vez que Deus manda Elias se levantar, tem um problemão esperando ele. Então entenda,
é uma coisa excelente almejar o episcopato. Mas toda vez que Deus te levantar, problema, dificuldade. Quem sabe o peso de ser levantado por Deus, faz é fugir. Hoje eu estava no podcast com o pastor Nilson Gomes de São Paulo, e eu perguntei para ele: pastor, qual foi sua maior dificuldade assim, que já te deu vontade de parar? Ele falou: não se escandalize, mas eu tive vontade de parar algumas horas atrás. Eu falei, eu pensei que era só eu que vivia isso. Tem hora que dá vontade de ligar para o pastor presidente, não dá, pastor Vivaldo? Olha, pega lá aquela, manda outro pastor para lá, eu não dou conta mais. Mas a gente não aguenta ficar longe do altar. Quem é do altar não aguenta. Aleluia. Estão batendo e a gente crescendo. Estão perseguindo e a gente caminhando para frente. Está difícil e a gente rompendo. Sabe por quê? Porque Jesus é na nossa vida e Ele vai à nossa frente. Ele peleja as nossas pelejas. Aleluia. Aí ele vai, está na casa da viúva, chega lá, ele faz uma proposta para a viúva que, sinceramente, ó, viúva de fé, viu? Ele chega lá e pede água. Ela vai e dá água para ele. Ele, olha, traga também um pão para mim comer, um bolo para mim comer. Ela disse, aí não dá não. A água até deu certo, agora isso aí eu não posso. Por quê? Porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer para mim e meu filho comer e morrer. É o último alimento do meu filho. Aí ele olha para ela e diz, faça primeiro para mim, pois assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Ela não questiona, ela vai lá e faz. Ela tem uma atitude de Deus, uma atitude de Abraão. Como assim, pregador? Era a única esperança de deixar o filho dela um pouquinho mais de tempo vivo. E ela vai dar. Ou seja, ela está colocando o profeta de Deus na frente do filho dela. É igual Deus. Deus deu um único filho por amor a mim e a você. Abraão ia oferecer o único filho a Deus. Essa mulher está tendo uma atitude semelhante. Aí ela vai e faz, e Deus multiplica. E enquanto houve seca sobre a terra, o azeite não faltou, a farinha da panela não faltou. Aí Elias já está acomodado de novo. Aí Deus levanta de novo. Vai até Acabe e diga que vai cair chuva sobre a terra. Aí ele se levanta e no caminho ele encontra um homem chamado Obadias. Obadias era mordomo de Acabe. Obadias, durante a fome, ele cavou 2 buracos, colocou 50 profetas dentro de um buraco, 50 profetas dentro de outro buraco. Temos aí, porque Micaías também é da mesma época de Elias, temos aí guardados por Deus 100 dentro dos buracos lá, né? Obadias 101, Elias 102, Micaías 103. E a Bíblia ainda vai dizer que Deus diz a Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Então Deus guarda durante esse extremo de seca, de fome, Deus guarda, aleluia, 7.103 homens íntegros, que se manteram em fidelidade, porque Jezabel estava mandando matar os profetas. 400 profetas, mais 450 que eram profetas de Baal e Ázera, 850 ao todo, estavam corrompidos, se venderam, deixaram de profetizar em nome do Senhor, para profetizar em nome de Baal, aleluia, se
corrompem. Para quê? Para não passar fome. Então, a época era de fome, eles, para não passar fome, se venderam. Mas por outro lado, Deus pega aqueles que se posicionaram de não se dobrar, de não se vender, e usa Obadias para sustentá-los. Ou seja, o posicionamento pode até fazer com que a gente coma uma comida menos favorável, mas é melhor comer pão e permanecer fiel a Deus do que estar diante de banquete e se prostrar diante de Baal e vender a alma para o inferno. Infelizmente, aleluia, infelizmente, eu digo isso com angústia na alma. Infelizmente, muitos pregadores, muitos profetas, muitas missionárias, muitos missionários venderam a sua alma para o inferno, se corromperam, se entregaram à vaidade, se entregaram aos belos prazeres, estão vivendo de qualquer jeito, deixaram de pregar o evangelho para pregar uma mensagem coaching. Aleluia, você vê um coaching pregando, irmão, você fica até da vontade de, sei lá, parece que o estômago embrulha. Ele começa: você é o ursinho de pelúcia de Deus. Só que parece que o povo gosta. Um coach dá uma palestra, milhões, milhares por aí, né? 10 mil, 15 mil. Olha os coachings da fé aí, as redes sociais dele. Milhões de seguidores, milhões de visualizações. Olha os profetas que têm compromisso com a verdade. Porém, é melhor estar no pão de cada dia com a verdade do que se banqueteando com a mentira. Que aqueles que se venderam, se entregaram à impiedade. Salmos 91, versos 8: somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, e ela não será boa. Aleluia. Aqueles que se perderam no meio do caminho, pelo amor de Deus, voltem, porque se vocês não retrocederem, não voltar ao primeiro amor, não se arrependerem dos seus pecados, existe um juízo de Deus te esperando, porque o juízo de Deus virá sobre aqueles que abandonaram, aleluia, os princípios e se renderam diante do sistema, mas ainda tem uma juventude, aleluia, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se posiciona dizendo: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ainda tem uma juventude que se posiciona como aqueles 100. A gente fica dentro de cova, comendo pão e água, mas nós não vamos se dobrar diante do sistema. Micaías estava dentro de uma cela, comendo pão e água de amargura, mas ele não muda a mensagem, ele não muda a palavra. O sistema vai vir com tudo para nos corromper, mas nós seremos uma resistência, aleluia. Nós nos posicionaremos dizendo: não abrimos mão da nossa fé, permaneceremos firmes. Pode nos matar, que nós permaneceremos firmes na presença de Deus. Ela é macante, orebalarabaia. Oh glória. Aí ele encontra com Obadias e diz: Obadias, vá dizer a Acabe que Deus vai mandar chuva sobre a terra. Me chama a atenção isso aqui, porque quando a gente começa, que a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não mede palavras. E Elias foi cheio, chegou e segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho. E Deus honrou a palavra dele, mas Deus permitiu ele passar um processo doído. Depois de um processo doído, ele cria maturidade. Agora ele chega e a conversa já é diferente. Agora não é mais segundo minha palavra. Agora diga para Acabe que Deus
Enquanto a gente não entender que é Deus, fica na prova, fica no vale. Mas quando a gente entender que se a gente cantar e a glória descer, é Deus. Se a gente pregar e Deus fizer, é Deus. Se houver salvação de alma, é Deus. Se pastoreamos, é Deus. Se fizemos qualquer coisa, é Deus. Se paralítico levantar, é Deus. Se cego enxergar, é Deus. Se mudo falar, é Deus. Se Jesus batizar, é Deus. Tudo aqui é para Deus, é para a glória de Deus. Infelizmente, existe muitos e muitas que estão se achando deuses humanos. Isso é coisa de mitologia grega, e nós não pregamos mitologia grega. Aqui não tem deuses humanos nem pequenos deuses. Aqui são todos servos de um Deus grande, de um Deus todo poderoso, aonde a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Então, se alguém pensa ser alguma coisa, coloque na cabeça que você não é nada, que nós não somos nada, que Deus é tudo. Sabe, um menino descobre um talento vocal extraordinário, aí a internet hoje ajuda, viraliza aquela voz linda. Aí você liga para o menino para vir pregar, é 15 mil, hotel 5 estrelas, restaurante Coco Bambu, tipos de toalha, passagens para mim, para minha empregada, para o meu cachorrinho, para o meu gato. E você fica assim, meu Deus, se quiser me ter aí é assim. Não fazemos questão de ter pessoas desse jeito aqui, pessoas que estão se achando que são deuses, ou que eles por sua virtude fazem alguma coisa. Deus precisa levantar pessoas igual, aleluia, Pedro e João, igual Paulo e Silas, que aonde ele chegava que o povo queria adorar eles, opa, não foi por nossa própria virtude que fizemos isso, jamais, foi pelo Espírito Santo de Deus, é Cristo crucificado, foi quem fez isso. Então tudo que a gente for fazer, que o nome do Senhor seja glorificado, importa que eu diminua e que Cristo cresça, aleluia. Um grande erro, eu sei que aqui tem jovens que almejam ser pregadores, almejam o santo ministério. Eu já vi muito jovem, eu vou começar a pregar, daqui um dia eu vou estar estourado, e Deus não tem interesse em estourar ninguém. Isso aí é coisa de islamismo, dos homens bomba lá que se estoura. Não, Deus não vai estourar ninguém, Deus vai te usar, mas é para a glória dele, é para a honra e louvor dele. Ele fala, olha, vai lá e diga que Deus vai mandar chuva sobre a terra. Está tão gostoso o clima aqui, oh glória. Deu vontade de pregar até amanhecer o dia. Eu tenho quanto tempo, pastor? Só 5 minutos, quem me dá 5 minutos aí, levanta a mão, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gostou? O povo aqui gosta de Bíblia, hein? Vou vir congregar aqui, gostei. Mas eu não vou usar isso tudo não, vou usar só 5. Aí o que acontece? Obadias questiona, olha, não teve rua, cidade, beco, favela que eu não tenha ido atrás de tu, moço. E tu aparece do nada e diz para mim lá, dizer para Acabe que vai cair chuva, vai que o Espírito de Deus te toma daqui não sei para onde. Elias disse, calma, vive o Senhor, tu não vai morrer, pode ir lá e diga para Acabe que vai cair chuva. Aí o que ele faz agora? Ele vai orar, ele dobra o joelho, chama o seu moço e diz, sobe ao cume do monte e me diz se você está vendo alguma coisa. O moço vai lá uma vez, volta, não vi nada. Ele vai de novo, ele vai, não vê nada, vá de novo. Eu sou insistente, vá de novo, e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª ele chega e diz, olha, eu vi algo, mas não é grande não. O que é que você viu? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Ele, pronto, vamos, porque vai cair um grande temporal. Aleluia, oh glória. A nuvem é pequena, mas o temporal é grande. Oh glória. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande.
Deus não precisa de muita coisa. A igreja é pequena, mas o estrago que ela pode fazer aqui em Samambaia é grande. A igreja pode ser pequena, mas ela tem influência e poder e autoridade do céu para fechar boca de fumo, para fechar prostíbulo, para fechar seja lá o que for. Eu vou liberar uma palavra profética. Eu sei que aqui está cheio de pessoas pequenas, mas Deus vai te usar para fazer coisas grandes, e o nome de Jesus será glorificado. Aí ele vai anunciar Acabe. Oh glória, a chuva vem e Elias passa por Acabe igual um relâmpago, voado mesmo. Eu acho que, irmão, a minha mente ela não é normal quando eu estou lendo a Bíblia. Tem coisa que eu tenho até medo, porque quando Elias passa voado assim, correndo, eu entendo que daí que eles tiraram aquele personagem lá, o Flash. Minha mente não é normal. Aí vão dizer, nossa, o pregador está pregando heresia. Ele disse que os corvos criaram um hambúrguer. Elias foi um espelho para o Flash. Mas irmão, sem falar que eu descobri que porta de shopping, foi inventada há anos, está na Bíblia. Aí você fala uma heresia pesada, pregador. Não, já volto. Lembra quando mataram o Tiago a fio da espada e prenderam Pedro para morrer? Aí a igreja começou a orar. Aí a Bíblia diz que o anjo foi na cela e disse a Pedro: levanta, joga a capa nas costas, calça a tua sandália e vem comigo. Enquanto eles iam caminhando, a Bíblia diz que as portas se abriram sozinhas. Aleluia. Me diz se não é igualzinho porta de shopping. Então, aí veio aquele teólogo doido dizer: a Bíblia precisa ser atualizada. Irmão, a Bíblia é mais atualizada do que o Armagedon que está para vir por aí. A Bíblia é mais atualizada do que qualquer coisa. Não precisamos atualizar a Bíblia, tem resposta para tudo aqui. As arquiteturas da Bíblia são extraordinárias. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Aí ele passa. Aí agora ele manda, na verdade momentos antes disso, ele manda chamar Acabe e reunir todo Israel. E todo Israel vem. E também reúna os profetas de Baal e os profetas de Ázara. Eu quero os 850 lá. Estou sozinho, mas hoje eu estou macho. Hoje eu decidi. Deus mandou eu vir. Se é para vir, é para dar lugar. Aí ele chega e ele vai pregar. A primeira mensagem de Elias, ele fecha o céu. A segunda mensagem de Elias, todo mundo fica calado. Ele chega e fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve-o. Se é Baal, serve. E a Bíblia diz: e ninguém lhe respondeu nada. Uma coisa me chama a atenção na vida de Elias. Ele podia muito bem agora trazer uma mensagem: olha, a partir de agora a coisa vai mudar, o céu vai se abrir. E o que o povo ia fazer? Ia dar glória. Mas ele não, ele pregou uma mensagem que todo mundo ficou calado. Esses dias eu lendo o livro de Neemias, é um trabalho danado para eles reconstruírem os muros. Quando eles terminam de reconstruir, Esdras pega o livro da lei e lê de manhãzinha, 6 horas da manhã, até meio-dia. Quando chega meio-dia, o povo é tomado de um pranto tão grande que eles passam o resto da tarde dizendo ao povo: não chore não, vocês não precisam chorar, Deus reconstruiu. E eles não conseguiam parar de chorar. Aleluia. Então, irmão, aleluia, isso é muito sério que eu vou dizer aqui. Tem muito pregador que está preocupado em a igreja pular, em a igreja virar, em a igreja gritar. Aleluia. Se acontecer isso, glória a Deus, mas o foco não é esse. Ultimamente Deus não está preocupado com isso. Tem pregador que gosta de fazer a igreja sorrir, ele conta piada demais em cima do púlpito, virou um verdadeiro stand-up gospel. Aleluia. Mas Deus precisa, em caráter de
emergência, levantar pregador igual Elias, para pregar mensagem que talvez não vai aparecer glória a Deus, mas vai trazer pensamentos de mudança de comportamento, de mudança de caráter. Deus precisa levantar pregador igual Esdras, que talvez não vai trazer aí alegria, pulo, grito, mas vai trazer lágrimas de arrependimento, lágrimas de avivamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Isso é muito sério. Às vezes nós ficamos tão preocupados em agitar, em fazer acontecer. Se Deus quiser movimentar a igreja é dele, ele pode fazer isso. Mas Deus não tem interesse em movimentar, em avivar, agitar uma igreja que ainda não se converteu de verdade, ainda não se posicionou. Quando Elias fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Ou seja, Elias está dizendo: se posicionem. Igual Josué: olha, vocês decidam hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: olha, vocês se posicionem hoje, porque eu já me posicionei e a minha casa também. Aleluia. É um momento de a igreja se posicionar. Se nós não nos posicionarmos agora, amanhã o banheiro da escola das nossas filhas vai ser para homem e mulher. Se nós não nos posicionarmos agora, amanhã aborto vai ser legalizado em qualquer UPA dessas aí, em qualquer postinho por aí vão fazer aborto, porque quando a questão é aborto, eles liberam verba, eles liberam tudo para assassinar crianças. Quando a questão é saúde verdadeira para dar vida, eles estão pouco se lixando. Tem hospital que não tem nem luva para os enfermeiros usar, não tem nem seringa, não tem nem remédio, mas quando é para matar, eles mandam equipamento de sobra. E se nós não nos posicionarmos, amanhã os assassinos de criança vão tomar de conta da sociedade. Se nós não nos posicionarmos, amanhã a mentira vai prevalecer, amanhã o engano vai ser ensinado, amanhã a fome vai tomar de conta da nossa nação, a miséria vai tomar de conta da nossa nação. Mas a igreja decide hoje ter um posicionamento. E quando eu falo de posicionamento, não é posicionamento político não, aleluia. Política entra um, vai outro, vai e vem. É posicionamento de caráter cristão mesmo. A igreja precisa se levantar, ainda que custe a nossa vida, ainda que o sangue dê na canela, nós não vamos nos dobrar diante desse sistema. Anda que a sore mancho, ele baracancho remina cala chore, ele bracancho remi andarabaia. A mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, ela muda mentes, ela muda caráteres, ela muda ideologias, ela muda fanatismo, ela muda idolatria. Nós vamos ver que Paulo e Silas chegaram em um lugar, alguém disse: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui, aleluia. Eram só dois, não precisava muito. John Wesley disse: Deus me dá 100 homens que não tema nada a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Jerônimo Savonarola, ele pregou uma mensagem tão forte, mas tão forte, que eles construíram uma pirâmide de 21 metros de literatura pagã, de máscaras de liturgia pagã, de coisas, de eventos pagãs, de idolatria, de tanta coisa que não prestava. Eu vou liberar uma palavra profética, aleluia. Deus não precisa, não é de muitão não. Se pelo menos 2 se posicionar aqui hoje, aleluia, o Brasil vai ser incendiado pelo poder do evangelho. É hora de se posicionar. Deus conta contigo. Pelo menos 3 apelos
eram feitos nas igrejas Assembleias de Deus há 20 anos atrás. O primeiro, quem quer aceitar a Jesus. O segundo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Era um apelo feito todos os domingos. E oravam para isso, porque o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O terceiro era quem quer se entregar para a obra de Deus. E muita gente se entregava. Eu participei de um culto que o pregador fez esses 3 apelos. Eu já tinha participado dos 2 primeiros, eu já era crente, já era batizado com o Espírito Santo. Ele falou, quem quer se entregar para o santo ministério? Foi um monte de gente lá e eu fui também. Ele olhou para mim e disse, jovem, é isso mesmo que você quer? Eu disse, é. Ele disse, tem certeza? Eu disse, tenho. Ele disse, então sustenta, porque não é fácil, mas é gratificante. E eu abracei a chamada. Doeu, dói até hoje. Teve um período da minha vida que eu chorei 21 dias sem parar. Durante um desses 21 dias, eu chorei 24 horas sem parar. Acabavam as minhas lágrimas e eu chorava sem lágrima. As lágrimas voltavam e eu chorava. Em ar de desespero, eu saía para ir para o monte orar sozinho. 3, 4 horas da manhã. Coração doendo, ferido, parecia que tinha uma lança transpassada de um lado para o outro. Mas ainda assim eu não desisti da chamada. Não desisti daquilo que Deus tinha para mim. Hoje tem, esses dias mesmo eu fui pregar numa igreja, congresso lá, e o pastor falou, tu lembra de mim? Eu falei, não pastor, vou ser sincero, não vou mentir. Ele falou, cara, eu aceitei a Jesus na tua pregação. Eu falei, tu já é pastor, cara? Ele tem 10 anos que eu sou pastor. Falei, pois é, eu ainda sou um simples evangelista, mas estou feliz demais com o irmão sendo pastor. Ultimamente eu encontro tantos jovens, nossa, eu comecei a pregar espelhado em você. Tem uma menina que ela é pregadora aqui de Brasília, a Priscila Cavalcante. Ela chegou no culto roqueira, daquelas que não gostava de crente. E o meu jeito de pregar não é muito bom. Alguém disse a mim, Gabriel, tu cresceu na contramão, porque tu não prega o que o povo gosta de ouvir, não. Não sei como é que continuam te chamando para pregar. Eu falo, é Deus que abre as portas. E esse dia, irmão, pense num dia que eu estava tipo João Batista, misturado com Jesus virando as mesas do templo, e Moisés brabo com o povo. Foi esse dia. Aí ela olhava para mim assim, ficava. Quando eu terminei de pregar, ela veio para frente chorando e aceitou a Jesus. Ela dizia, eu não gosto de crente. Mas quando ela chegou, nossa, até que enfim eu vi um pregador pregar a verdade. Esse aí prega a verdade mesmo. E se converteu, hoje é uma das maiores pregadoras aí do Brasil. Prega. Então, o que acontece, irmão? Quando a gente se posiciona, a gente influencia vidas. Só que um posicionamento, às vezes, requer algumas lágrimas. Não adianta a gente só fazer a camisa, colocar um negócio bonito desse aqui, igual está aqui, aleluia, fazer uma festividade, falarmos de posicionamento, mas não mostrar a realidade do que é se posicionar.
Só foi Neemias se posicionar para reconstruir os muros, Sambalate e Tobias, que eram inimigos, se ajuntaram para ir contra ele. Só foi Jesus se posicionar para ir à cruz, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, fizeram as pazes. Então, uma vez que você se posiciona, o inimigo que fica brigando entre si se ajuda, vira amiguinho só para te perseguir. Mas tem um porém. Jesus disse a Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Então Deus, aqui eu encerro esse sermão. Deus requer um posicionamento. Até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ler capítulos de Bíblia e ficaremos presos a capítulos de novela como Pantanal? Quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, pastor Vivaldo, essa novela maldita passou. E eu lembro que ela passava depois das 11, eu acho, se não me falha a memória. Isso lá para os anos 90 e alguma coisa. E minha mãe botava a gente para ir dormir no quarto na hora que começava a novela, porque criança não podia assistir essa novela. Hoje eu praticamente não assisto televisão, mas eu sei que está passando essa novela aí, porque de vez em quando eu vejo algum comercial. Aí eu fico pensando, tem crente que assiste essa novela. Se uma criança não pode assistir essa novela, o crente também não pode, porque a Bíblia diz que tem que ser como criança para herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, todo o corpo será ruim. Eu vi a esposa de um pastor postar um story no Instagram assim: gente, será que é só eu que estou me apaixonando pelo Lúcifer da série? Eu pensei assim: meu Deus, como é que a esposa de um pastor assiste uma série chamada Lúcifer e ainda se apaixona pelo Satanás? Como é que o crente assiste uma série dessa natureza, irmão? Pelo amor de Deus, é hora de nos posicionar, que aquilo que edifica venha diante dos nossos olhos, que aquilo que não edifica seja tirado de nós. É hora de um posicionamento. Até quando nós vamos coxar entre dois pensamentos? Estamos aqui, glória, glória, aleluia, mas o funkzão depravado no celular, né? O arrochazão, o sertanejozão, a Marília Mendonça cantando um monte de adultério, a sofrência comendo a torta e a direita. É hora de um posicionamento. No meu celular só louvor, na minha casa só louvor, na minha vida só louvor e adoração a Deus. É momento de posicionamento. Aqui na igreja crente, comportadinha, mas nas redes sociais virou moda. A mulher, agora, a desculpa é engravidar. Aí engravida, faz um ensaio sensual, fotográfico e posta, porque a grávida pode, né? Postar foto seminua, não pode. Se for crente, não pode. A santidade ainda convém à casa do Senhor. Esse negócio de serva de Deus com tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, uns rapazinhos, aleluia, bombadão, mostrando os peitos em foto na academia, com as calças arrochadinhas. Pelo amor de Deus, é hora de um posicionamento. Crente se veste como crente. Crente é diferente do jeito de falar. Crente que só fala palavrão, vive xingando, contando piada imoral. É hora de se posicionar. Saia dos nossos lábios palavras boas, palavras que edificam. Afinal de contas, não pode jorrar de uma fonte água doce e amarga. Nós precisamos nos posicionar. E não é só na igreja não, porque na igreja todo mundo parece um anjo, mas tem gente que é um anjinho na igreja e um demônio em casa. Tem que ter um posicionamento. A Bíblia fala das virtudes de uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de pedras preciosas. Não há nada mais valoroso do que uma mulher virtuosa, né? Mas tem mulher que é tão rixosa, que
que se olha assim, meu Deus, criatura, se encha do Espírito Santo e tenha domínio próprio, porque tu parece que se encheu do diabo e tem demônio próprio, só pode. Da mesma sorte, alguns homens não respeitam a família, tratam mal as esposas, e se porventura eu estiver pregando que não vivo, minha esposa pode se levantar ali e me repreender, porque quem prega espinho não pode andar descalço. E tem muita gente que quer pregar espinho, mas anda descalço, tem a vida toda torta, aleluias. Mas graças a Deus que os que vivem de engano, a Bíblia diz que na casa do Senhor não permanecerá. Pastor Vivaldo me traz para pregar já tem uns 10 anos, porque eu sou bom? Não, o talento ele abre portas, mas é o caráter que mantém elas abertas. Aleluia, louvado seja Deus. Então que Deus me guarde, que Deus nos guarde. É tempo de nós nos posicionar. Sabe o que Deus me disse? Eu estava em casa orando e Deus falou comigo. Eu levantei e falei, chamei a Natália e falei, amor, Deus falou comigo. Ela até brincou, mas Deus fala contigo direto. Eu falei, não, Deus falou comigo diferente. Ela disse o que foi. Eu comecei a chorar, eu falei, olha, Deus falou comigo. Eu fiquei um tempão chorando com aquilo. Deus falou bem assim, Gabriel, a igreja tem olhado para você e outros pregadores que eu tenho levantado e tem gerado esperança no coração dela que eu ainda tenho pessoas sérias na terra. E depois o Espírito Santo disse a mim, não as decepcione. Eu falei, Jesus, o dia que eu senti vontade de errar, me ajuda. O dia que a tentação for mais forte que eu, entra na minha frente. Eu falei com Jesus, Jesus, Satanás pediu para tocar em Jó, o Senhor deixou, porque Jó suportava. Mas ele pediu para tocar em Pedro e o Senhor não deixou, porque Pedro não suportava. Não deixe eu passar por aquilo que eu não suporto, eu não quero escandalizar o seu nome. Nós não podemos, é tempo de mudança de vida, é tempo de posicionamento, é tempo, jovens, eu sei que não é o caso daqui, mas é tempo de não ser crente só em época de congresso. É tempo de não ser crente só em época festiva, porque em época festiva os jovens ficam tudo crente, todo mundo jejuma, todo mundo busca, aleluia, aí passa o congresso, abandona a busca, abandona a oração. Pelo amor de Deus, vamos ser constantes, vamos nos posicionar. Vai entrar ano e sair ano e nós permaneceremos crentes, porque nós não fazemos festa para avivar a igreja, disse um grande avivalista. Nós fazemos festa para celebrar o avivamento que temos. Temos que ser avivado não só em congresso com pregador de fora, temos que ser avivado no culto de doutrina com pastor ensinando, no círculo de oração, na escola bíblica. Aí sim nós temos que ser avivados. Se coloque de pé em nome de Jesus. Minha esposa pode cantar um hino? Amor, venha cantar um hino. Faço, Senhor. Pode fazer um apelo. Sim. Pode fazer. Amém. Oh, glória. Aleluia. Venha, corra. Perca tempo não. Não é porque é minha esposa não, irmão, mas é bonita. Aleluia. Glória a Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, se posicione hoje. Jesus pode te batizar. Fala, Jesus, conta comigo. Jesus, seja comigo. Você que não é cristão e quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Você que quer reconciliar com Jesus, vem aqui também. Eu quero orar por você. Aleluias. Dá lugar para Jesus aí, querida. Glória a Jesus, aleluia. Amém. És adorado em
entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, ele vem me buscar. És adorado entre nós. Tu és adorado, Jesus, tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada Espírito se comparará. Vem com a tua glória, que vem com a tua presença, derrama do teu poder, batiza, renova. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará. Meu Deus! Toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá, eu creio, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, derrama do teu poder sobre essa mocidade, sobre os obreiros, sobre a nave da igreja. Incendeia a tua noiva, derrama o teu poder. Pega! Jesus, o céu vai aparecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Em breve
Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, oh, aleluia, num piscar de olhos acontecerá, eu creio. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, Deus de maravilhas, aleluia, glória a Deus, oh Espírito Santo de Deus, aleluias, oh glória a Deus, aleluias, oh aleluias, lava séria, dava sérias, oh glória, glória, glórias, oh aleluias, oh Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, aleluias. Oh, Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Deus de maravilhas, aleluias. Oh, glórias. Deus, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluias. Santo Deus de Israel, irmãos, eu estou querendo terminar. Aleluias, mas eu sinto a presença. Oh, glórias, aleluias. Oh, aleluias. Deus de maravilhas, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glórias, aleluias. Oh, Deus, aleluias, aleluia, Senhor, glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Para assim diz o Senhor, amarrar, irei eu amarrar, assim eu fazer amarrar, assim aqui louvará, que estás provendo no seu coração, aramar, irei eu amarrar, fazer coisas grandes através dos meus vasos, ou estou eu contemplando, Arahás, as grandezas que eu tenho feito, Arahás, e muitos olharão e muitos verão aquilo que eu irei fazer na vida, Arahás. Posicione ainda mais diante da minha presença, assim diz o Senhor. Posicione, porque eu, o Senhor teu Deus, irei fazer maravilhas. Vidas irão procurar racia, aramahás, vocês para conselho, aramahás. Eu irei colocar as palavras, eu irei colocar pessoas diante de vocês. Somente posicione diante da minha presença, porque eu, o Senhor teu Deus, irá fazer coisas gloriosas e a minha igreja irá ver. Ei, prepara, porque eu irei levar uma igreja preparada, uma igreja remida. Então posicione diante da minha presença,
Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desde já eu quero deixar aqui, agradecer a Deus. Deus tem os mistérios dele. Já vou agradecer, vou passar para o nosso conjunto cantar hoje o seu último hino, amém? Irmãos, podem se assentar, amém? Glória a Deus. Quero já desde já fazer os meus agradecimentos por esta festa, pelos irmãos que apoiaram. Eu sei que a igreja abraçou esse trabalho, cada um que contribuiu para